Oi, pessoal! Hoje eu quero trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Quero bater um papo contando um pouco de como foi a nossa viagem pelo México, quanto nós gastamos lá, como foi a viagem de lá para cá e principalmente contando onde nós estamos. Se você está curioso para saber, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Então eu vou começar falando quanto a gente gastou na quarentena. Foram exatamente 16 dias no México. Esse não é a quantidade de dias que eles pedem, né? É oficial da quarentena, são 14 dias. Sempre lembrando que são 14 mais o primeiro dia de viagem nunca conta. Então o certo é sempre você pegar 15 dias. E a gente ficou com 16 dias por conta da passagem aérea mesmo. Foi a forma mais barata que a gente encontrou. E ainda assim foi a passagem mais cara que nós já pagamos em toda a história. Quem me conhece sabe que eu uso milhas aéreas, então eu não costumo gastar com passagem, além ali da taxa de embarque, uma transferência ou outra, mas dessa vez não teve jeito. Eu comprei uma passagem direto para o México, né, sem escalas, somente em São Paulo, porque pela situação que a gente estava vivendo, eu não quis arriscar. Eu preferi comprar algo direto para não ter problemas com testes de Covid, regras de imigração, formulários. Então, pra gente valeu a pena esse investimento. Nosso voo foi bem tranquilo, mas dá sempre aquela dorzinha no coração. A gente pagou R$ 2.350 mais ou menos por pessoa, tá? Esse, como eu disse, é um valor muito alto pra gente. Nós estamos acostumados a pagar R$ 1.200 no máximo nas passagens de ida e volta do Brasil para América do Norte. Esse é um preço base para quem trabalha com milhas. Dá para gastar menos, dá para gastar um pouquinho mais, mas eu acabei pagando numa classe econômica o valor de uma classe executiva com milhas. Mas tudo bem, para nós valeu a pena. Como eu já falei para vocês, o nosso estilo de viagem não é uma viagem de férias. Nós se consideramos nômades digitais, então os nossos custos eles diferem um pouco. Às vezes a gente precisa gastar um pouquinho mais em algumas coisas, mas em contrapartida nós economizamos muito em outras coisas que pessoas que estão de férias não conseguem economizar. Então, durante a minha fala, vocês vão perceber que eu vou colocar algumas diferenças entre viagens de férias e entre viajantes que vivem na estrada. E dá para perceber bem isso, mas não se preocupem que eu vou falando e vou tentar ser mais explicativa possível. Para trazer um número exato aqui, eu tô com o notebook e para mim e para o Léo a passagem saiu R$ 5.770, parcelado em 10 vezes sem juros, tá? A gente não parcela, mas essa passagem tinha como parcelar, por isso eu tô falando isso para vocês. Para quem viaja às vezes de férias, vale a pena parcelar, né? Comprar antes a passagem, parcelar para ir pagando durante o ano sem problema nenhum e ainda acumular milhas no cartão, tá certo? O segundo maior gasto foi de acomodação e esse sim a gente economiza muito. Então a gente fez uma balança ali. Como a gente gastou bastante na passagem, a gente puxou o freio ali na hora de escolher a acomodação. Por isso vocês viram que a gente ficou no centro da cidade e não perto das praias. Mas deu tudo certo. Recomendo também para quem precisa economizar. Ou até mesmo para quem tem mais tempo de viagem e não se importa de gastar uns minutinhos ali para se deslocar até as praias. E o valor dos 16 dias foi R$ 1.658. É isso mesmo, deu praticamente R$ 100 a diária, com todas as taxas inclusas, tá? E também com possibilidade de parcelamento. Foi feito pelo Airbnb e a gente recomenda muito a plataforma, é uma das que a gente mais usa. Infelizmente, eles não têm mais código de desconto, senão eu poderia colocar para vocês. Mas de qualquer forma, é uma indicação que a gente dá sem medo. E é claro, existem exceções, às vezes pode acontecer um problema, um imprevisto, mas o importante é que a plataforma tá ali para te ajudar e isso sempre vale a pena, tá? Você pesquisar bem certinho onde você vai pegar, em quem você vai confiar, porque enquanto você tá viajando, você não quer pensar em problemas, né? Então, fica uma dica aí para vocês. E agora vamos para os gastos menores. O nosso primeiro gasto quando a gente chegou lá foi de ir do aeroporto até o centro de Cancún, até a nossa acomodação.
E o aeroporto de Cancún, ele é meio confuso, assim. É simples de andar lá dentro, mas a saída é muito confusa. Um monte de funcionário, de vendedor, das empresas de transporte fazem um montinho em volta de você, começam a te oferecer van, táxi, ônibus e diversas coisas. E você tem que meio que lidar com aquela pressão, porque eles realmente ficam no seu pé até você falar alguma coisa. Então, o que eu indico para vocês é sempre pesquisar antes. No nosso caso, a gente sabia que existiam duas hipóteses, das mais confiáveis, que era pegar uma van ou um ônibus com a empresa certificada da cidade, que se chama ADO. E no momento em que a gente chegou em Cancún, a gente optou pela van, porque a van deixaria a gente na porta da acomodação. E foi isso que aconteceu. Nós pagamos R$ 75 o casal, tá? E aí, na volta, já vou falar desse custo também, foi muito mais barato, porque como a gente já sabia onde era a acomodação e tudo, a gente já estava mais tranquilo, com uma margem boa para ir pro aeroporto. A gente foi de ônibus, da mesma empresa, tá? Mas dessa vez eu comprei online o ticket e nós pagamos apenas R$ 35 o casal. Então, essa é uma dica muito legal, entra lá no site da ADO para reservar a passagem, tanto de ida quanto de volta para acomodação, saindo do aeroporto. Sai um preço super legal, vale muito mais a pena do que contratar lá na hora. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Um gasto grande que a gente teve nessa viagem também foi o teste do Covid. A gente precisou fazer o teste antígeno para vir aqui para o nosso destino atual. E nós pagamos R$ 125 por pessoa, que deu R$ 250 o casal, tá? Além disso, nós gastamos R$ 1.042 com alimentação e transporte dentro de Cancún. Nesse valor incluímos restaurantes, mercados e passagens de ônibus, porque nós só andamos de ônibus dentro de Cancún. Então, divididos por 16 dias ali, dão menos de R$ 100 o dia para o casal. Então, é um valor bem aceitável, um valor bem legal. No México dá para economizar bastante. Então, podem tomar como base esse gasto, tá? A gente não passou necessidade em momento algum, a gente comeu muito bem. Quem acompanhou nos stories e nos vídeos pode ver que a gente comeu em restaurantes, experimentamos a comida local, mas andamos de ônibus para compensar e também o ônibus funcionou super bem. Então, eu acho que para uma viagem confortável, para o casal, R$ 100 é um valor mínimo legal ali. A gente sempre fica abaixo, porque, como eu disse, esse é o nosso estilo. E essa é a diferença de uma viagem de férias para uma vida na estrada. Então, na hora de você montar ali seu planejamento, conte de R$ 100 para cima o casal, tá? E os R$ 100 é o nível mais baixo, tá, gente? Econômico ali, para mochileiro mesmo. Além disso, nós gastamos R$ 80 com taxas de saque. O que acontece? Nós andamos com cartão de viagem internacional, de conta internacional. Não é aquele cartão pré-pago que as agências de câmbio vendem, tá? Nós atualmente usamos a conta internacional da C6 Bank e agora estamos experimentando também a conta da Nomad. As duas funcionam bem, mas as duas a gente paga para sacar o dinheiro, tá? O débito não custa nada, as taxas são ótimas, mas quando a gente precisa de dinheiro em espécie, a gente paga uma taxa para sacar. Durante essa viagem, as taxas foram de R$ 80, tá? Nós precisamos sacar ali quando chegamos no aeroporto para pagar a van, que eles não aceitavam cartão, e depois para pagar as passagens do ônibus e lanches de rua e coisas do tipo. Então, se você quer economizar essa taxa, leve um pouquinho em espécie. A gente gosta de andar sempre com o mínimo em espécie para evitar transtornos, mas aí a opção é sua. Falando de internet, nós gastamos apenas R$ 46 com os 2 chips de internet para os 16 dias. A internet ela não é ilimitada, nós usamos o Instagram por 4 dias ali no início da viagem e o pacote de dados já acabou. Então, dali pra frente, a gente só ficou com o WhatsApp, mas tava tudo bem, porque nós tínhamos Wi-Fi no Airbnb. Então, fiquem ligados com isso. A gente gastou pouquinho, mas a gente só conseguiu usar o Maps e o WhatsApp. Outra dica que cabe aqui, que é legal também, é vocês baixarem o mapa offline de onde vocês vão estar. É o que a gente fez com o Google Maps, porque daí a gente conseguia usar o WhatsApp para emergências e se locomover através do Google Maps.
E os 2 últimos gastos são os ingressos. Nós só gastamos com atrações no Museu Maia de Cancún. Foi R$ 35 o casal, foi o único gasto com atração que a gente teve. Como eu disse em um dos vídeos, eu e o Léo já tínhamos conhecido Cancún. Então a gente já tinha feito vários daqueles passeios mais famosos. A gente já tinha conhecido a Ilha das Mulheres, Cozumel, Tulum, Playa del Carmen, os parques de aventura. Então, para nós, dessa vez, foi mais fácil a gente conhecer mais as atrações gratuitas, mostrar um pouquinho das praias e do que tem para fazer em Cancún sem gastar nada. E foi exatamente o que nós fizemos. E o nosso último gasto foi de R$ 115 com compras. Nessa viagem, a gente comprou uma bermuda para mim e um saco estanque, que era algo que a gente procurava há muito tempo, para a gente colocar as nossas coisas dentro e levar até a água com a gente, para não precisar deixar nada de importante na areia. Foi uma compra bem útil, o valor foi bem bom e o produto foi de qualidade também. Eu mostrei um dos vídeos para vocês. E os gastos foram esses, pessoal. Eu tô com o total aqui, nós gastamos R$ 9.115 o casal, tá? Para 16 dias de viagem. Lembrando que eu comentei com vocês sobre a passagem, tá? Essa passagem a gente costuma pagar a metade do preço, literalmente. Então, um gasto normal pra gente de uma viagem como essa seria menos de R$ 7.000, tá? Mas vamos falar a realidade aqui, foi o que aconteceu. A gente precisou pagar um pouco mais caro nessa passagem e tá tudo bem também. Então, totalizamos R$ 9.115. Ah, Rebeca, é muita coisa, é um gasto muito alto, tudo eu não consigo, eu quero conhecer Cancún, mas eu não tenho esse dinheiro. Gente, não se preocupem, quer conhecer Cancún? Você não precisa ficar 16 dias, você não precisa comprar um voo direto como a gente fez. Existem diversas maneiras de se hospedar gratuitamente, de pagar menos numa passagem aérea, de ter experiências legais sem gastar tanto dinheiro assim. Então, fica ligado no canal, eu sempre tô dando essas dicas, mas eu sempre lembro também que cada um tem sua realidade. E pra nós esse valor foi ok, foi um gasto um pouco mais alto do que a gente costuma fazer, mas somente no setor da passagem aérea, tá, gente? Os outros gastos que eu falei é o nosso padrão. A gente gasta sempre menos de R$ 100 o dia. E agora chegou a hora que vocês mais estão esperando para saber onde nós estamos, como foi a viagem, o que aconteceu, como são os nossos planos daqui para frente. E nós estamos na Flórida, gente, nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Orlando. Nós escolhemos Orlando para ser a nossa cidade base para desbravar os Estados Unidos. E por que eu tô falando isso? A nossa viagem pelos Estados Unidos não vai ser como a da maioria dos viajantes que vivem na estrada. Como nós não temos um carro, os nossos planos são o seguinte, lembrando que tudo pode mudar a qualquer momento, tá? Nós estamos já em um quarto alugado aqui na cidade de Orlando. Nós alugamos esse quarto por alguns meses, tá? Não vou passar em detalhes para vocês, porque como eu disse, tudo pode mudar a qualquer momento. Mas a princípio nós vamos ter como base a cidade de Orlando e nós já estamos providenciando um carro. Nós já alugamos um e nós estamos providenciando um carro com um aluguel maior para a gente poder sair daqui de Orlando e conhecer os Estados Unidos. Por que a gente não vai fazer essa viagem de uma vez só? Pegando um carro, morando no carro e fazendo a volta que todo mundo faz. Porque não era viável financeiramente pra gente, tá? Nós não tínhamos condições de alugar um motorhome, de montar um motorhome, ou até mesmo pegar um carro normal de locadora e sair por aí viajando. Os custos aqui nos Estados Unidos estão altíssimos, tanto pelo valor do dólar, pela situação que nós estamos vivendo também. Então, fazendo todas as contas, nós conseguimos um aluguel mensal aqui. Vai valer muito a pena pra gente fazer dessa maneira. Eu já digo pra vocês que esse é o nosso jeitinho de viajar. A gente tem um estilo slow living, ou seja, a gente vive devagar, a gente vive com calma. O nosso objetivo não é sair por aí conhecendo o mundo loucamente, de uma forma acelerada, tá? A gente vai conhecer sim o mundo todo, mas no nosso ritmo. A viagem ela não pode ser cansativa pra gente, porque a gente tá vivendo, tendo a nossa rotina no meio dela. Então, já providenciamos o carro, logo no próximo vídeo vocês já vão ver o nosso carro provisório e daqui a alguns dias
o carro definitivo para fazer essa viagem. E os nossos planos são esses, gente. A gente vai ficar um tempo aqui na Flórida, usando ela como base para conhecer o lado de cá dos Estados Unidos. E depois a gente pula pro lado de lá para conhecer o lado de lá, e assim a gente vai fazendo. Se no meio do caminho a gente encontrar uma forma mais viável pra gente, a gente faz também. Eu quero dizer para vocês que a nossa viagem ela é custeada pelas nossas economias. Nós ainda não temos uma fonte de renda na estrada, por isso pra gente é muito importante fazer os cálculos certinhos e sempre encontrar a maneira mais viável para conhecer cada destino. Eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Eu espero que a gente consiga mostrar os Estados Unidos de uma forma diferente para vocês. Para mim, os Estados Unidos não é só um país de consumo. Para mim, os Estados Unidos vai muito além disso, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Como viver uma vida tranquila na estrada, como conhecer os lugares na sua essência, como viver melhor cada momento dessa viagem. Eu espero que vocês nos acompanhem nos próximos vídeos, que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. E eu já peço para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, dar a sua sugestão aqui embaixo, porque vai ser um incentivo para a gente continuar gravando, continuar viajando e trazendo mais conteúdos para vocês. Nós vamos tentar postar vídeos segunda, quarta e sexta aqui no canal para deixar vocês um pouquinho mais próximo da gente, para vocês acompanharem em tempo real a nossa aventura. Tchau!